Que achou, diga amém. Romanos capítulo número 10. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo versículo de número 10. Está escrito assim: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Versículo 11. Porque a Escritura diz que todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés que anunciam a paz dos que anunciam coisas boas. Versículo de número 16. Aquele a qual tomarei como pregação nessa noite. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Você pode adorar a Deus hoje? Dá uma melhor adoração para Deus nessa noite, uma melhor palma, uma melhor adoração, uma melhor palma, uma melhor adoração, uma melhor glória. É para Deus, não é para mim, Deus é sozinho. Aleluia. Há de mim se querer receber aquilo que é de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu gosto muito de ver a igreja quando ela está pronta para ouvir a voz de Deus. Mas hoje eu não estou aqui para dizer para você que você vai ser vencedor, que Deus vai mudar o quadro da sua história. Eu não estou aqui hoje para dizer somente que Deus vai te dar a sua vitória, que Deus vai te honrar, que Deus vai levantar a sua face. Não, isso eu já faço quase todos os dias de novo. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem de reflexão. Gostaria que você que está aqui, você que me ouve, você que me vê, que você tentasse entender o projeto de Deus para uma vida de crente. Portanto, pregarei uma mensagem complicada nessa noite, precisa da sua oração, porque vou pregar: Jesus Cristo ainda é o centro. Eu gostaria de te interrogar nessa noite: quanto tempo você fala o nome Jesus? Eu gostaria que toda essa igreja falasse o nome Jesus. Jesus! Mais forte. Jesus! Esse nome tem sido esquecido. Eu gostaria que você se perguntasse quantas vezes você invoca Jesus Cristo na sua vida. Perdidos nas nossas dificuldades, nas nossas provações financeiras, nas nossas provações familiares, nas nossas provações nas áreas sentimentais, do casamento, nas nossas provações do dia a dia, nós esquecemos de Jesus. Nós esquecemos de Cristo. Nós esquecemos daquele que é maior do que todo nome. Nós esquecemos o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é a minha vitória. O centro do Evangelho não é o pastor Antônio. O centro do Evangelho não é a pregação de Paulo. O centro do Evangelho não é a profecia de Isaías. O centro da pregação do Evangelho não é a profecia de Jeremias, nem a profecia de um profeta que sofreu demais, o profeta Joel, que sofreu por causa da palavra do Senhor. O centro do Evangelho, meu querido, não é a igreja. O centro do Evangelho é Jesus. O centro do Evangelho é Cristo. O centro do Evangelho é a palavra de Cristo. E nós esquecemos, a igreja esqueceu, a igreja se perdeu, a igreja se perdeu da caminhada, a igreja vive uma teologia de prosperidade fajuta, sem vergonha. A igreja perdeu da caminhada a palavra da fé. A igreja perdeu os 4 evangelhos que foi escrito, chamado sinótico.
A pregação é que Deus vai honrar você. A pregação é que Deus vai só curar você. A pregação perdeu a eloquência, perdeu a sinceridade e continua o Evangelho do mesmo jeito. O centro do Evangelho é Cristo. Sem Cristo não há Evangelho. O advogado para suas causas é Cristo. E quantas pessoas estão querendo viver sem Cristo? Quantas pessoas têm permeado a igreja do Cordeiro sem o Cordeiro? Quantas pessoas têm estado dentro da igreja sem a marca do sangue? Deixa eu te contar uma história simples que me revela o Senhor para que eu contasse. Já preguei 1 milhão de vezes em cima disso. O Senhor deu uma olhadinha para a terra. O homem esqueceu que Deus criou o próprio homem dentro dele. Pai, mãe, você gosta de ver seus filhos perdidos? Esposa, gosta de ver seu marido perdido? Filho, gosta de ver seu pai bêbado? Isso é o Espírito Santo. Você se alegra quando vê seu marido, seu pai, seus filhos se perdido na cachaça, na droga, na cocaína, na heroína, na prostituição? Você fica feliz com isso? Você fica feliz em ver que sua filha mal se formou e agora já está se perdendo nas noites? Fica. Você fica feliz em quando você entra na sua casa e você estampa com a realidade da sua história, você vê a sua vida virada de cabeça para baixo. Quantas vezes eu já vi pessoas falarem isso? Minha vida está no inferno. Sabe por quê? Porque Cristo deixou de ser o centro. O centro não é vir buscar Cristo, o fogo do Cristo, a unção do Cristo, a palavra do Cristo, a restauração do Cristo. Não, o centro é vir que Deus busque uma porta aberta para que eu arrume um emprego amanhã. O centro é que Deus me dá uma porta de emprego e eu somo da igreja no outro dia. O centro é que Deus converta a minha casa e depois eu fico desviado com eles assistindo novela do diabo. O centro é a televisão. Eu só conto a televisão, eu tenho duas. Mas eu só conto quando ela rouba a sua fidelidade com Deus. O centro é eu vir para a igreja para que Deus restaure o meu casamento que está destruído. E o centro não é mais Cristo. Eu estou impactado com o que eu tenho visto no mundo. Eu tenho visto o mundo em uma igreja sem Deus. Eu sou pastor de uma humilde igrejinha, mas eu prego Deus grande. Eu sou pastor de uma igreja humilde, perdida, lá no anonimato, esquecida, que quase ninguém acha. Mas eu prego Deus grande, um Deus que ainda é o centro. Eu prego Cristo que ainda é o centro, Cristo que ainda passa. Agora eu te chamo a atenção, você gosta de ver a situação da sua vida virada de cabeça para baixo, vindo para a igreja todos os dias? Você me perdoe. É porque Cristo deixou de ser o centro. Pastor, isso é loucura. Não. Faça uma avaliação pessoal da sua vida. Você vê que a sua filha se perdeu. Você vê que seus filhos estão se perdendo na droga. Você vem por diversos motivos. Não, porque Cristo é o centro. Depois você bate no peito e diz: eu entreguei minha vida para Ele. Mas Ele nunca recebeu, porque você não entregou. Depois você diz: eu me converti. Mas não se converteu, se convenceu. Por isso eu quero te contar uma história para te perguntar como Deus reage. Quando Deus reage, quando Deus olha para a terra e vê o homem perdido, Deus se sente como você se sente quando você vê a sua casa virada de cabeça para baixo. Sua vida que era para ser uma vida que mostrasse o Cristo que você diz que serve, não reflete. A paz que era para ter dentro do seu lar não é aquilo que Cristo diz: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. A minha paz vou lá dou, não como o mundo dá, porque o mundo não entende. Você teria que ter paz para dar. Eu estou falando de pregação do verdadeiro Evangelho. Estou falando de salvação. Eu estou falando de cristocêntrico. Eu estou falando de uma palavra que carregada do poder de Jesus. E nós perdemos a palavra Jesus. Nós perdemos